gente, eu sou a Simone do Marcelo. Eu sou o Marcelo da Simone. Somos líderes do Ministério Regional da Família, o MIREFA, no Leste 2. E mais uma vez estamos aqui para convidá-los a acompanhar conosco mais um vídeo onde o tema é Utilizando as Finanças com Sabedoria. Com o nosso amigo Wesley, tesoureiro da terceira região. Vamos desfrutar deste momento? Você que acabou de ouvir o vídeo apresentando quem iria trazer essa mensagem, você deve ter pensado, Wesley, tesoureiro regional, vai falar de dinheiro. Continuando a apresentação, quando deu o tema da minha fala, que é fidelidade, você pensou, eu já sabia, ele vai por esse caminho. Quando eu recebi o convite do Marcelo, eu pensei a mesma coisa. Para falar de fidelidade com tesoureiro, logo pensei dízimo, logo pensei em oferta. Graças a Deus a gente pede a orientação dele para fazer as coisas. E orei pedindo para o Senhor me orientasse o que eu deveria falar com vocês. A primeira coisa que Deus falou para mim foi, vamos definir primeiro o que é fidelidade. E eu fui buscar na internet uma definição de fidelidade. Olha aí, fidelidade é o termo em origem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que se tem constância. Exemplo, fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo, etc. Fidelidade é também uma observância rigorosa da verdade, ou seja, da exatidão da reprodução de um texto, de uma entrevista ou de uma narração. Depois que eu vi a definição de fidelidade, eu procurei saber qual a definição bíblica para fidelidade, que é a seguinte: fidelidade é uma das características de Deus e significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Primeira lição que eu vejo aqui, quando eu estava pensando sobre fidelidade, é sempre a nossa fidelidade para com Deus. Mas na realidade é o contrário. Fidelidade significa que Deus não desiste de nós. Também pesquisando mais um pouco, eu descobri que no Velho Testamento, Deus é fiel aparece 54 vezes. E no Novo Testamento ele aparece em 22 vezes. Então, na verdade, 76 vezes na Bíblia consta que Deus é fiel. Também pensei num exemplo de alguém em fidelidade. E a primeira pessoa que me veio à mente, Abraão. Você deve estar pensando, o tesoureiro ficou louco. Abraão é um exemplo de fé. Não é não. Quando Deus conversou com Abraão e disse, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou levar você para lá, Deus é que foi fiel com Abraão, levando Abraão para essa terra. Depois disso, Deus também prometeu a Abraão, Abraão, farei de você uma grande nação. E olha que Abraão já era um pouco idoso, Sara também, Sara era estéril, resolveram ajudar a Deus. Olha só que confusão que deu. A gente não deve ajudar a Deus a fazer as coisas. Deus foi fiel com Abraão, trazendo o seu filho. Lembrei de Noé. Deus pediu, Noé, constrói um barco. Barco Noé devia saber o que era, mas que teria um dilúvio. Noé não sabia o que era um dilúvio, porque não chovia naquela época. E Deus falou, vou destruir toda a terra, mas vou preservar você e sua família. Deus foi fiel com Noé, que ficou 40 dias lá naquele dilúvio, o barco talvez tendo as maiores dificuldades, nada aconteceu. E fora isso, muitos outros exemplos nós temos da fidelidade de Deus para conosco. Fidelidade de Deus em todos os momentos. Realmente podemos confiar nele que ele não falha. Já que nós sabemos que é fidelidade, me veio a questão, o que eu faço para ser fiel? Puxa vida, fidelidade é Deus que não desiste da gente. Às vezes nós é que desistimos de Deus. O que eu devo fazer para isso? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, nos frutos do Espírito, que você está vendo aí, entre eles existe fidelidade. É um dom de Deus. Deus nos dá isso. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir para que o Senhor nos dê essa fidelidade,
nos mantenha firmes em todos os momentos com Ele. Nós estamos pertinho da Olimpíada agora. Eu estava imaginando, se a fidelidade fosse uma prova olímpica, ela não pode ser uma prova de 100 metros, porque é a prova mais rápida que tem. A gente não pode ser fiel com Deus em apenas alguns momentos. Quando está tudo bem, quando eu estou empregado, quando meus negócios vão bem, é fácil ser fiel nessa hora. Mas quando chega talvez o desemprego, chega uma enfermidade, as coisas não vão bem no dia a dia, parece que a gente se esquece do nosso Deus. Então, o cristão não pode ter a sua fidelidade como fosse uma corrida de 100 metros. Precisa ser uma maratona, que é a corrida mais longa que tem. Nós precisamos ser fiéis para com Deus em todos os momentos da nossa vida, não só pela nossa conversão, mas no dia a dia. Deus é gozado às vezes. Ele nos dá as bênçãos, às vezes, tipo conta-gotas. Às vezes a gente pede para Deus alguma coisa, ora por uma coisa, intercede por alguma coisa, a resposta vem de imediato. Em outras oportunidades ela demora mais um pouco. Por isso a nossa fidelidade tem que ser constante, ela tem que ser em todos os momentos. Também sabemos que a nossa fidelidade para com Deus ela tem que ser verdadeira. Nós já ouvimos muitas mensagens dos nossos pastores dizendo, olha, não dá para você atravessar um rio em duas canoas, o pé numa e um pé na outra, você vai cair na água. Não dá para ser fiel a Deus e querer ser fiel às coisas do mundo, não tem jeito. Nós temos um Deus que é exclusivo, Ele quer isso da gente, exclusividade. Então outra coisa, característica da fidelidade, além de nós temos que ser honestos, tem que ser intensa, não pode ser de alguns momentos, nós temos também que ter essa exclusividade. Ter Deus, apenas Ele, como sendo a pessoa a quem nós devemos ser fiéis em todos os momentos. Finalizando a nossa palavra, vamos falar um pouquinho de dízimo agora. Mês passado, como todos os brasileiros, entreguei minha declaração de renda. Quando comecei a fazer o rascunho, pegando os documentos que eu tinha, eu já comecei a ficar meio irritado porque eu percebi que eu ia pagar imposto de renda nesse ano. E antes que eu ficasse mais irritado, Deus falou para mim assim, Wesley, quanta gente perdeu o emprego, você não perdeu seu emprego. Quanta gente teve redução de salário, você não teve nada disso. Puxa vida, você vai pagar imposto, isso é uma bênção. Talvez muita gente gostaria de pagar imposto e você está reclamando disso. E eu realmente, Senhor, muito obrigado por isso e comecei a não ficar tão irritado como eu estava ficando. Percebi depois que eu me aposentei, aumentou minha renda, olha outra bênção. Tanta gente tentando se aposentar, NPS fechado, em greve, e eu consegui ainda a minha aposentadoria. Muito bem, continuando, quando fui ver os descontos que eu teria, eu comecei a perceber, puxa, mas eu tenho tão poucos despesas médicas para descontar. Aí nem precisou o Senhor me dizer nada. Senhor, muito obrigado. Não fiquei doente, gastei tão pouco nessa parte. Continuando, quando vendo a questão do patrimônio, percebi que a minha casa, quitei o financiamento da minha casa, não tenho mais essa dívida. Falei, puxa vida, Wesley, como você está sendo mal agradecido. E já comecei a ficar alegre com aquela minha declaração. Eu sempre fui dizimista. Não sou dizimista para que Deus me abençoe nas coisas. Eu sou dizimista porque eu sou abençoado por Deus. Essa experiência é minha particular, não serve para você, meu irmão. Você tem que fazer a experiência. Tive um pastor que dizia, faça a experiência de ser dizimista. Se a sua vida piorar, eu vou pedir para o tesoureiro devolver o seu dízimo para você. Mas essa experiência não pode ser de uma semana ou de um mês. Faça 6 meses de experiência. Deus fala, fazei prova de mim. Ele está pedindo, Ele já nos mostrou que é fiel. Talvez seja a sua oportunidade de exercer a fidelidade para com Ele. Foi um prazer, foi uma alegria poder conversar com vocês. Um grande abraço. Esse tema tem nos ensinado muito. E como foi bom a palavra do Wesley. Que Deus continue falando ao seu coração e que você possa sentir o cuidado e a presença do Senhor. Não deixe de curtir as nossas páginas
no YouTube, Facebook e no Instagram. E até a próxima! Tchau, tchau!